ruim e sua parte boa. Tudo. Mas tudo mesmo. Menos Deus. Deus só tem a parte boa. Mas se o cara fazer raiva a ele, também tem a parte ruim. Então, a questão dos bancos que ela falou, que eu falei que a pessoa passa a vida todinha para fazer uma casa, quando vai vender é 40% do governo, 20% do advogado, comeu 60%. Vai fazer um inventário, o advogado fica com a metade da terra. Mas aí ela falou sobre que os bancos cobram juros. Sim, porque o dinheiro tem seu preço. E eu falei, eu já cheguei pedindo dinheiro emprestado para pagar a luz da igreja. Por quê? Se eu não pagasse, ia cortar. Ele não ia dizer, não, a igreja eu vou deixar. Não, tem que pagar. E depois eu paguei 100%. Se eu pego 1.000, dou 2. Porque o dinheiro tem preço. Os bancos, eles não são totalmente mal, não. Nem totalmente bem. Eles são da matéria. Se a pessoa souber lidar com o banco, ele beneficia você. Se a pessoa não souber lidar com o banco, ele prejudica você. É melhor dever ao banco do que ao agiota. O agiota lasca um. Mas por que o banco cobra juro? Porque dinheiro é caro. Se a pessoa souber lidar com o dinheiro, mas não, o cara pede empréstimo para comprar um carro velho, né? Então é o seguinte, tem a parte ruim e a parte boa. Lembre-se que 90% dos banqueiros mundiais são judeus. Os maiores bancos do mundo são judeus. Por isso que quando aquele cara falou mal dos judeus, eu digo, vai dar merda. Vai dar merda, porque 70%, 80% dos bancos mundiais são judeus. E o cara vai falar mal do judeu? Eles vão revoltar. Então assim, e tem que ver também que os bancos têm problemas, se a pessoa não pagar, toma terra, essas coisas e tal, mas também tem gente que caga e vacila. Mas os bancos também favorecem o crescimento. Eu não estou a favor de banco, nem sou empregado de banco nenhum. E tem uns bancos muito complicados, principalmente os estatais. A Caixa e outros bancos estatais é um pouco mais difícil você lidar com ela, né? Os bancos privados são mais fáceis. Agora, olha, falando disso, que ninguém é advogado de banco, mas Nova York cresceu por causa dos bancos. Os maiores bancos do mundo estão em Nova York. O Brasil também cresceu pela força do brasileiro, pela vinda do italiano. E o Banco Safra e outros bancos, que é de judeu, transformaram o Brasil no país mais agrícola do mundo. Inclusive o dono do Banco Safra morreu, e ele era judeu, assim, tipo Silvio Santos. Eu não conheci ele, eu queria conhecer, porque esse pessoal tem uma magia dentro deles. Então, as máquinas, o trator, tudo era emprestado. O Banco Safra patrocinava com força. Agora, a turma é cortando o agronegócio. Veja o Brasil não está bem não, gente. Se você acha que o Brasil está bom, tudo bem, o Brasil não está bem. Ele está na UTI. Por quê? A turma está cortando a safra, cortando isso, trazendo carro de fora, trazendo comida de fora. Daqui a pouco a Chevrolet, a Volkswagen, tudo vai embora. E nós vamos ficar chupando o dedo, né? Então assim, a gente não pode reclamar do rico, porque sempre haverá o rico e o pobre. Mas a possibilidade do pobre se transformar no rico é maravilhoso. Eu já vi peão se transformar em dono de fazenda. E aí tem essa questão, que Nova York cresceu emprestando dinheiro. O HSBC Vizcaya e outros bancos judeus entraram quente em Nova York. Aquela estrutura de prédios, tudo foi em cima de banco. E Deus disse, emprestarás a muito, e de ninguém tomarás emprestado. Deus profetizou isso. Abraão, a tua geração será de príncipes e sacerdotes, e emprestarás dinheiro para muita gente, e de ninguém tomará emprestado. Os bancos são judeus. Os bancos, sabe onde os bancos nasceram? Dentro do templo de Israel. Jesus teve uma bronca com o banco, quebrou ali nasceu o banco, os cambistas. Os cambistas nasceram nos templos de Israel, porque não se podia comprar o sacrifício com moeda estrangeira. Então tem essa parte positiva. Eu vou te dizer, pode pesquisar aí no Google aí, 30% da movimentação do Brasil é banco.
Se os bancos falirem no Brasil, nós já é o Venezuela e acabou. Mas tem gente que é tão besta que só vai perceber isso quando estiver comendo cachorro. Quando estiver comendo cachorro, que nem a Venezuela come cachorro, e o seu líder com mansões e dinheiro lá fora, aí que eles vão perceber, eita, aí infelizmente que Deus abra a nossa mente. Abra a nossa mente. Ninguém é santo, ninguém é bom. Se você dever ao banco, é juro em cima de juro. Porém, eles são necessários para comprar um carro, para comprar uma máquina agrícola. A negociação, entendeu como é a coisa? Aí você pode olhar cidades de sucesso. Vamos lá? Bora. Você vai olhar, em primeiro lugar, é a cidade que começou com os judeus, Nova York. Você vai dar, olha, a sede dos bancos, tudo Nova York. Até os outros bancos de outros países seguem os bancos de Nova York. Por isso que essa lei magnífica é muito forte. Ela pode até um dia ser usada pelo anticristo, viu? E ela vai ser usada pelo anticristo. Mas agora não. Agora é uma forma de controle, né? Aí então assim, os bancos têm sua parte positiva. O banco é porque a pessoa às vezes faz que nem aquele cara. Deus deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um. Então o de 5 transformou em 10, 100%. O de 2 transformou em 4, 100%. E o de 1 guardou na terra e perdeu tudo que tinha. Então às vezes, né? Às vezes a gente esconde o talento na terra. Mas o agronegócio no Brasil, que de 1950, 60 estourou, deve muito a bancos. E ao governo que investe em comida. Às vezes a safra perde, investe de novo. Aí a pessoa diz, mas por que investir? Você é um pipoqueiro, ninguém investiu em você. Mas é porque ninguém come pipoca todo dia. Entendeu? Mas tem que investir onde a gente tira a comida e caga. Come, caga, come, caga. Estamos esquecendo da nossa barriga. Estamos investindo em coisas ideologa. Mas o que fazer, né? O homem terá aquilo que merece. Se nós destruirmos o agronegócio, as nossas fábricas, só restará miséria. Aí quando as fábricas começarem a botar 120, 200 mil funcionários para a rua, aí a turma vai lembrar que Jesus existe. Mas até lá, tá vindo aí 15 montadoras para o Brasil. E o Brasil? Vai trabalhar na China. Então assim, a questão os bancos são necessários. Uma nação forte é quando tem um banco forte, como o Banco do Brasil é muito forte, a Caixa Econômica é muito forte. São bancos nacionais. No dia que o Banco do Brasil falir e a Caixa falir, nós está fulidido, está acabado, entendeu? Porque não vai ter condições, não vai ter verba. Aí a Bíblia fala, olha onde os outros caíram, para tu não cair também. Veja onde a Venezuela caiu, veja onde Cuba caiu. Vamos cair na mesma coisa? Estamos caindo na mesma coisa. A igreja está calada, mas quando a igreja ficar miserável, porque se a igreja não tiver membros abençoados, a igreja também vira miserável. Por que essas igrejas grandes não botam a igreja em Cuba? Primeiro eles não deixam. Depois não tem oferta para manter nenhum pastor. Vai viver de quê? De vento? Porque toda igreja quer para ir Suíça, quer ir para Nova York, Paris, porque lá tem um movimento. Por que não botam a igreja na Venezuela? Porque os coitados não têm condição de manter uma igreja, luz, água, o governo não deixa. O governo ou você come na mão dele ou você é contra ele. Então nós estamos correndo um sério risco de nos tornar uma Venezuela e uma Cuba. Eu quero ver esses caras ir passar o final de ano lá em Cuba, lá na Venezuela. Não faça não, vai passar em Nova York. Então os bancos são importantes por isso. A parte financeira é importante, gente. As pessoas sem finança, ela faz a vida.
A Bíblia diz: não me dê demais para que eu não me torne soberbo, e também não me deixe faltar para que eu não pegue nada de ninguém. A casa com comida, com a geladeira cheia, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Você estando com o seu buchinho cheio, você está feliz. Agora, sem comida, sem dinheiro, a mulher vira, e o homem também, vai pro job. Por quê? Porque não tem, velho. Não tem. Meme. As pessoas estão esquecendo que existe um bucho que come 3 vezes ao dia. Estamos idigogogo. Mas independente disso, eu acredito que Deus é o Senhor do Brasil e que o Brasil vai ter boa sorte em tudo. Eu peço a Deus, se alguém tem boa vontade, que Deus abençoe. E se alguém tiver má vontade contra o Brasil, que somos nós, que Deus amaldiçoe, que caia e seja grande a sua queda, que ele caia no buraco onde ele mesmo cavou. E assim, nós podemos falar mal de fábrica, nós podemos falar mal de banco, mas nós precisamos deles. Você pode falar mal dos Estados Unidos, mas você está me assistindo graças aos Estados Unidos. É um satélite dele e um site dele. Então a gente às vezes quer estragar a maçã que a gente mesmo habita. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso, principalmente com mudanças loucas. Mudar é preciso, mudanças loucas não. Né? E que Deus tenha misericórdia de nós, que o povo de Deus se acorde e ore pela nação. Você acha que a lasqueira, se a lasqueira vier sobre o Brasil, você fica livre? Não, então ore. Você toma posse, você é uma territorial. Profetize a queda do mal e profetize o levante do bem. Profetize, mas pastor, profetize. Na hora que você estiver lavando o prato, eu abençoo o Brasil é uma bênção. Eita, quem quiser o mal do Brasil, que caia. E quem quiser o bem, levante. Se você disser isso, gente, e 1000 pessoas estiverem dizendo isso, alguma coisa espiritual vai mudar. Nós abençoamos o Brasil é uma bênção. E em nome do Pai, às vezes a gente critica demais. A pessoa critica o banco porque comprou um carro financiado ao banco e o banco está cobrando. E não é para cobrar, não. Você vai pagar em 60 e 80 vezes, 1000 e poucos reais. Está achando ruim? Depois compra à vista, mas não tem o dinheiro. Pois pronto, quem empresta tem que cobrar, né? A Bíblia diz: emprestarás a muito e de ninguém tomarás emprestado. Isso foi uma bênção que Deus deu sobre os judeus e se cumpriu, né? Então é bom a gente ter cuidado para não ficar reclamando daquilo que nos mantém ou reclamando daquilo que nós usamos, né? Porque eu sou contra fulano, sou contra... Deixa eu pegar aqui meu GPS, o GPS é de fulano. Mas deixa eu pegar... Então assim, a gente tem que ter cuidado para não ficar reclamando. A gente reclama até de Deus às vezes, né? Mas assim, ninguém é santo, ninguém é puro, todo mundo tem interesse, a lasqueira existe no mundo, mas tem coisa que é necessário. Tem coisas que é necessário. E são necessários mesmo. Deus tenha misericórdia do Brasil, pastor. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Então assim, antes de a gente, por exemplo, reclamar do banco, aí veja a casa que você mora, o apartamento que você mora, comprou pela Caixa, em 200 e tantos pagamentos. Então você não pode reclamar da Caixa. Minha Casa Minha Vida. Eu conheço pessoas que passaram a vida toda sem casa. A solução seria um empréstimo da Caixa. Quando consegue, aí compra uma casinha boa, aí fica pagando. Se morrer antes, a Caixa libera a casa, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado de não reclamar daquilo que nos mantém. Reclamar da mulher e a mulher fazendo a janta. Reclamar do homem, o homem fazendo a feira. Reclamar do filho e o filho é seu filho. Entendeu como é a coisa? A pessoa também tem que ver o seguinte, que o marido é útil, é bruto, mas é útil, que a mulher às vezes tem sua chatice, mas é maravilhosa, e que os filhos são presentes de Deus, né? E o banco que financiou sua casa é uma bênção, porque ele financiou minha casa. Mas aí o cara pega um financiamento e ainda reclama que tem que pagar. Claro que tem que pagar. Alguém deu dinheiro e alguém tem que pagar. Não é verdade? Não, o mundo não é assim?
Ah, eu tenho que pegar um ônibus e pagar. Ó, lembre-se, quem quiser tudo de graça vai ser derrotado. São 7 comportamentos que derrotam a pessoa. E um deles é a pessoa que quer tudo de graça. Você pode querer as coisas até, tá entendendo? Mais barata, mais em conta. Mas aquelas pessoas que querem tudo de graça, elas são derrotadas. São 7 passos para a derrota. E um deles é isso. É a pessoa que não quer recompensar a mulher pelo trabalho dela. É a mulher que não quer fazer o feijão do homem, porque não é empregada do homem. E aí a gente entra nessa. E um dos passos para ser derrotado é querer tudo de graça. Tudo de graça. Eu conheço um cara milionário que ele não quer nada de graça de ninguém. E até o garçom ele dá gorjeta. Mas porque ele é milionário. Não, ele era lascado. Ele chegou na Inglaterra com a mão tampando a bunda e outra tampando. Mas o chefe dele ele orientou ele: não queira nada de graça. Barato, em conta, tudo bem, mas de graça não. E aí ele botou isso na cabeça e ele começou numa loja, foi crescendo. Ou seja, não queira nada de ninguém, não deixe ninguém te roubar, mas também não queira nada de graça, né? Nada de graça. E uma das coisas de graça é isso, é que as pessoas que permanecem na pobreza são aqueles que querem de graça. Vamos lá? Bora. Qual é a maior ação do governo na Venezuela? Bolsa ovo, bolsa pobre, bolsa lasqueira, bolsa fudido, tudo. Então a turma lá vive de bolsa, pão, tudo dado pelo governo, tudo lascado. Mas vamos ver um lugar que tudo é caro, mas tudo na frente. Suíça. Na Suíça é caro. Claro que os ônibus são de graça tal, mas é caro as coisas. Mas é uma prosperidade. Oxê, nenhum governo dá tudo e outro sim. Então a questão, até imposto mesmo, se o imposto for bem colocado, então há avanço. Mas se o imposto for para roubar, botar em avião, aí não dá. Então assim, querer tudo de graça. Se você deseja um dia viver de Bolsa Família, você pode viver porque está passando dificuldade, você precisa. Mas se você viver para sempre de Bolsa Família, você é escravo do governo para sempre. Então assim, o estado que menos pede coisa ao Brasil, o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Goiás leva o Brasil nas costas. Eles não querem. E eles pagam e recebem bem pouquinho imposto. Mas vai lá para você ver a qualidade de vida. Então assim, parece que se você colocar você como eterno necessitado, fica. Mas parece que quando você se transforma num provedor, eu faço, eu pago, eu arrumo, eu sou rico, pá! Aí parece que a coisa muda, a energia muda. Eu sou um coitado, você pode me ajudar, eu sou um coitado. Meu pai. Aí vai. Mas quando você diz, não, eu não tenho muita renda, mas eu sou rico, eu sou abençoado, eu não quero nada de ninguém, de graça de ninguém. Quando alguém vem ter pena de você e dar as coisas para você, é porque você está um mendigo. É claro que a igreja precisa, o sistema que mantém a igreja é pedir oferta, dar quem quiser e quem tiver o coração. Aí é outra coisa, mas assim, ficar dependendo de governo, é o que eles querem. O Nordeste, cada dia mais se arromba, ficando dependendo do governo. A Bahia é rica, a Bahia tem mineral, tem riquezas inúmeras, mas entraram com essa ideia na Bahia, a criminalidade aumentou, o trabalho diminuiu, a produção diminuiu, todo mundo esperando o bolsinha do Gobebo. Então assim, se você, Maranhão, que é o país que mais tem Bolsa Família do mundo, aí o Maranhão precisa, as pessoas precisam, mas se ficar para sempre assim, velho, não tem no mundo quem aguente. É como um filho. Você não ajuda o seu filho, você paga as coisas para o seu filho, mas chega um dia que ele vai ter que produzir o próprio dinheiro dele, né? E se o filho não produzir, está errado, a não ser que trabalhe com você, aí é outra coisa. Então assim, isso é como se fosse um imã.
Quando você se coloca como pobre e necessitado, você é pobre e necessitado e vai precisar do governo para sempre. Mas se você diz, não, eu preciso de Cristo, minha riqueza, minha renda vem de Cristo, olha, e aí você prospera. Eu estou dizendo isso para você, entendendo? Querer tudo de graça é um comportamento que gera pobreza, é como bater panela. Você também, quanto mais a pessoa quer tudo de graça, mais pobre fica. Eu estou dizendo isso para você, olha, observa aquelas pessoas que lutam, que vão atrás, que não querem nada de ninguém de graça, e aqueles que ficam reclamando, pedindo ajuda. Quanto mais pedem, mais ficam. Quanto mais pedem, mais ficam. Eu conheci um homem que ele era chamado de orgulhoso, porque na cidade dele todo mundo pedia esmola. Era uma cidadezinha bem pequenininha. Ele só não peça esmola a ninguém. Ele não pede nada a ninguém. Não. Cavalete, andame, ferramenta. Como é que o cara trabalha num negócio e não tem ferramenta? Ele tem toda a ferramenta dele, mas ele não empresta a ninguém. Como é que eu posso ser um profissional e não ter nenhuma escada para subir, nem um parafuso para arrochar? Eu não tenho ferramenta. Como é que eu sou um marceneiro e não tenho nenhuma serra? Olha o pensamento do cara, velho. Agora vai lá para casa do cara, mora no bairro bom, casa nova, o teto patrocinado, o final, ou seja, vive uma vida boa. Mas isso começou quando ele era novo. O pai deles não precisa nada de ninguém, carrega a pedra nas costas, mas não peça carroça emprestada a ninguém. Você pede a carroça emprestada, a carroça fura o pneu, aí você tem que pagar o pneu, e quem pede fica pedindo. É um vício espiritual, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Não, carrega a pedra nas costas. Se alguém disser, por que você está carregando a pedra nas costas? Porque eu não tenho carroça e eu vou comprar. Pronto. E o pai dele orientou ele, a família toda dele foi beneficiada com essa ideologia. Eles não pedem nada a ninguém. Se você me deu uma chave de fenda, ele tem. Me deu um cavalete, ele tem, mas ele não gosta de dar não, tá? Mas ele não deve nada a ninguém. Nem os mecânicos têm tanta ferramenta quanto ele tem. Furadeira, tudo. E isso é uma doutrina que ele trouxe do pai. E essa doutrina trouxe muitos benefícios a ele. O nome dele, já que eu estou elogiando, é Wilson, seu Wilson. Seu Wilson, se ele não tiver o carro, ele vai a pé, vai de ônibus, mas não pede carona. Mas seu Wilson é muito orgulhoso. Não, ele é do certo. Ele disse, não quero nada de ninguém, de graça, de piedade de ninguém. Eu quero o certo. Se eu não tiver o carro, eu pego o ônibus, vou de Uber, vou a pé, vou de bicicleta. Olha, que maravilha, que doutrina, né? Isso é uma doutrina judia. Você vê que os judeus, eles não gostam muito de ficar dependendo de ninguém. Eles vão atrás e faz. E isso é bênção. É tão bom país empreendedor, as pessoas produzindo e crescendo. Porque não fica um bando de parasitas esperando o final do mês chegar para receber a feirinha, o ovinho e tal. Entendeu como é a coisa? Isso pode acontecer por um tempo, mas não todo o tempo. Isso é uma doutrina. Você tem que ter o que é seu e tem que ter a sua estrutura. Se, como nós falho, precisar, mas por algum tempo. E não por todo o tempo, ok? Nós precisamos um do outro, mas não depende, mas precisa. Todo mundo precisa de todo mundo. O rico precisa do pobre, o pobre precisa do rico, o pobre precisa do rico. Se o rico for embora, o pobre fica lascado. Então nós precisamos um do outro, mas depender assim, eu sou como se fulano deixar, eu só faço isso, não. O Brasil, ele tem que ter essa doutrina. Eu sou o maior país do agronegócio do mundo, vou botar para lascar. Mas tem gente que tem raiva. E o tatu, e não sei o que lá. Sabe por que falam isso? Porque estão com o rabo cheio. A geladeira deles estão cheia. Aí ele fica pensando no tatu. Na verdade, ele não pensa em tatu nenhum. Eles pensam só que eles são contra a produção. São a favor de ladrões. Mas o bom, gente, é produzir, é ter o seu dinheiro, é ter suas coisas, e isso é coisa de Deus. A Bíblia diz que Deus dá bens, dinheiro, bens aos que lhe pedirem. Então peça, Deus, eu quero ter as coisas, eu quero ter um carro alemão, nem que seja um Fusquinha, mas é um carro alemão, mas é meu Fusquinha, entendeu?
E não fica assim, porque fulano tem um carrão, um Rolls Royce, eu tenho meu Corsa. E eu vou no Corsa. Então a gente faz o que, tá entendendo? E sempre assim, se você puder, você sempre toma essa postura de ser uma bênção, provedor. Eu proveio. Prover é bom. Dar, comprar, vender, fazer, isso é coisa de Deus. Mas esperar a misericórdia do bichinho, do pai da baixa da égua, do pai do Satanás, aí vai reduzindo. Isso é como se fosse uma energia, um imã. Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Então é bom você fazer comida para o seu marido, é bom você fazer a feira para sua mulher, é bom você ajudar seus filhos, é bom você ter seu carro, é bom você ter sua casa. É bom, e Deus quer que você tenha, e você vai ter de tudo. Deus diz que dará bens aos que lhe pedirem. Prospere.